Namastê, pessoal, boa tarde. Vamos dar sequência ao nosso estudo do livro Eu Sou a Presença Mágica, dos ensinamentos do Mestre Saint-Germain. A gente parou no capítulo 2, na página 37. Tá? Então, para que você possa se localizar aí, saber onde a gente parou, a gente vai continuar da página 37. E a gente segue, não sei se conseguimos terminar o capítulo, ele é bastante extenso, mas a gente vai seguindo aqui, se não der tempo, a gente continua no próximo dia do estudo, tá? Daqui a pouco a gente divulga no canal também as próximas datas dos estudos aí, tá? A gente já está organizando as próximas datas para que você possa também se organizar e colocar na sua agenda aí, tá bom? Então, vamos lá. Antes da gente começar, vamos pedir para que, neste momento, as hierarquias divinas possam nos orientar, possam estar conosco e que possamos nos conectar a essas frequências, que possamos assimilar através da leitura, mas, sobretudo, através da sintonização com essas frequências de luz, que possamos conectar as nossas mentes, os nossos corações a essas frequências, e que esses ensinamentos, eles inundem nossas almas, nossos espíritos, com a luz radiante de Deus Pai e Mãe. Está decretado. Então, vamos lá, seguindo, então, os nossos estudos. Qualquer pessoa pode pensar perfeição a todo instante. Depende apenas de querer. E ela não emprega mais substância e energia para construir e experimentar formas belas e perfeitas do que para construir formas imperfeitas. Se, porém, o indivíduo deseja que essa perfeição seja expressa em seu próprio mundo, ele deve empregar sua própria energia para pronunciar a sentença que libertará essa perfeição para ele. Tal é a lei do seu ser e nada pode mudá-la. E aí, a gente inaugura esse ano a primeira aula e estudo do livro, já com uma frase extremamente impactante e desafiadora, né? Olha só isso, e isso aqui já é uma síntese de todo o conhecimento que a gente tem nesse livro, né? E se a gente ler de novo e acreditar profundamente nisso e aceitar isso em nossas vidas, o que será que vai mudar, hein? Vamos voltar um pouquinho, porque eu acho importante a gente olhar para esse capítulo de novo, para esse parágrafo, né? Qualquer pessoa pode pensar perfeição a todo instante, né? Por que será que eu fico triste, eu fico de mau humor, eu fico irritado? Por que será que antes de eu tomar um café de manhã o mundo parece que vai acabar, né? Por que será que o dia parece terrível às vezes, né? Não, é uma coisa para a gente refletir e trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Por que que a minha vida é cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de angústias? Se qualquer pessoa, ele não está falando que são os anjos, são os deuses, que são os mestres iluminados, ele está dizendo que qualquer pessoa, e está dizendo que eu posso, que você pode, que qualquer pessoa, em qualquer situação, pode. Isso é uma lei, isso é uma coisa que nós não podemos mudar. Então, a gente tem que refletir sobre isso com todo o nosso ser e se perguntar, falar, por que raios, então, eu não estou manifestando isso? Porque se a gente não perguntar, se a gente não buscar e querer essa perfeição, ela não vai acontecer.
né? Ele vai falar que a gente tem que decretar, né? E decretar é colocar a nossa vontade, nosso desejo, o que a gente quer manifestar, né? Então, será que até agora a gente nunca parou para pensar que a gente pode manifestar perfeição o tempo todo, né? Será que a gente nunca refletiu? Será que a gente achou, pô, a vida é assim mesmo, né? Trancos e barrancos, né? A vida é assim mesmo, né? Felicidade são pequenas frações, pequenos momentos, pequenas pepitas que a gente vai degustando durante a nossa vida, que é toda espinhosa, dolorida, sofrida e angustiante, que chega a ser sufocante em alguns momentos, né? E tá tudo bem, é normal viver assim, né? Vamos, então, quebrar isso, tá? E isso é física quântica pura, né? Livro, né, de 90 anos atrás, né? Eu ia falar 70, mas nós já estamos em 2023, né? Então, de 90 anos, quase 100 anos atrás, e é física quântica pura, né? Então, enquanto nós pensarmos e aceitarmos que é normal sofrer, é normal viver na carência, na dor, na angústia, a gente não vai mudar o nosso estado de ser, né? E olha que interessante, né? Podemos pensar perfeição a todo instante, 24 horas por dia, até quando a gente está dormindo e pensa que não está pensando. Depende apenas de querer. Como é que a gente vai querer uma coisa que a gente não sabe que é possível, né? Aí a gente fala, não, mas até Jesus ficava nervoso e saiu batendo e brigando, tal, né? Então é normal, né, ter momentos assim, né? Será que é normal mesmo? Será que isso de fato está certo? Ou será que essa é a maior das armadilhas? Será que essa não é a prisão que, de fato, alguém ou algum grupo quer que a gente sinta ou que esteja ali preso, né? Porque é interessante manter um Deus acreditando que ele é mortal, limitado, doente, fraco, né? Por que é interessante fazer isso? Porque é mais fácil de controlar, né? É mais fácil de dominar, é mais fácil de manipular do jeito que for necessário, do jeito que for mais interessante. Então, olha quanta coisa que tem por trás de 2 ou 3 linhas que a gente leu aqui, né? Então, vamos pensar e meditar aí na nossa semana, né, nos próximos dias sobre isso, e olhar para esse farol de luz aqui que está abrindo os nossos olhos e falando, ó, você só precisa querer, desejar que isso aconteça. E ela não emprega mais substância e energia para construir e experimentar formas belas e perfeitas do que para construir formas imperfeitas, né? Ah, não, né? Dá muito trabalho ser perfeito, né? Dá muito trabalho querer fazer tudo certinho, né? É exatamente o mesmo esforço, né? E talvez até menos, né? Porque o nosso estado natural é o estado de perfeição, é o estado de beleza, é um estado de fluidez da perfeição divina. Então, a gente se esforça muito mais para poder construir caos, para construir doença, dificuldade, problema. Acho que é muito mais difícil para a gente construir isso do que deixar a perfeição fluir pelo nosso ser naturalmente. Então, olha que crença sufocante que a gente tira
de cima da nossa consciência ao perceber que para manifestar saúde perfeita, liberdade, felicidade, amor infinitamente, basta simplesmente querer, basta simplesmente desejar isso profundamente e deixar todas aquelas dúvidas, questões, indagações de lado. Isso tudo é balela, isso tudo é conversa, isso tudo é aquela vozinha querendo te controlar e falar que, olha só, isso aí não é real, isso é bobagem, olha só os problemas que você tem, olha as suas contas para pagar, olha as suas dificuldades, olha as dores que você está envelhecendo, você tem esses problemas, você tem uma série de distrações para ocupar o seu tempo. Tá? E enquanto o seu tempo é ocupado com todas essas coisas, você deixa de perceber o quanto você é divino, o quanto você é magnífico, maravilhoso, belo, e assim por diante. E vamos em frente. Se, porém, o indivíduo deseja que essa perfeição seja expressa em seu próprio mundo, ele deve empregar sua própria energia para pronunciar a sentença que libertará essa perfeição para ele. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte: não existe almoço grátis, né? Nada vai vir de graça, né? Vou esperar a manifestação do Cristo, né? Vou ficar aqui paradinho porque alguém vai vir me salvar. Não vai, né? Você é o único culpado e também o único responsável pela sua vida e por tudo que você está vivendo. Ninguém mais. Então, você precisa pagar o preço, né? E qual é o preço? É passar alguns minutos, é passar algum tempo do seu dia pedindo, desejando, visualizando, entrando em contato com essas potências de luz. A gente acabou de fazer uma meditação extraordinária com os Elohim, com os seres construtores de forma. E eu não sei se vocês perceberam que a gente foi subindo, subindo, subindo com o nosso Merkaba e passando por vários níveis, estágios de consciência, e lá em cima, lá em cima, lá em cima, depois de tudo, estavam os Elohims, os grandes seres construtores de formas que estão em plena harmonia e consonância com a mente divina. Então, esses seres acabaram de nos falar que estão à nossa disposição, que podem nos ajudar, que basta chamar que eles vão fazer o possível para nos auxiliar. O arcanjo Miguel, a gente já viu na literatura, em canalização, em vários momentos, que ele também já disse a mesma coisa, né? que ele, né, e a equipe dele, que são milhares e milhares de seres, é uma hierarquia, é um trono de seres, está à nossa disposição para pronto atendimento, para um chamado imediato. Uma equipe vai aparecer para nos proteger, para nos orientar, para nos guiar. Então, a gente precisa só pedir. Esse é o preço que a gente tem que pagar. É acordar todos os dias e falar: o que eu quero hoje? Eu quero dar passos em direção a Deus, a minha divina presença, a minha liberdade. E como eu faço isso? Me sintonizando com essa hierarquia de seres, pedindo pela minha ascensão, pedindo para que o meu dia seja perfeito, magnífico, para que seja extraordinário de todas as formas, para que todas as pessoas se beneficiem e todos sejam extremamente felizes. Inclusive você, eu, todos nós. É isso que ele está dizendo aqui. Tal é a lei
do seu ser e nada pode mudá-la. A lei do seu ser. Por que do seu ser? Ele está falando do seu ser divino, porque você é parte da criação e você é a própria expressão da criação aqui e agora. A vida é a única presença, inteligência e poder que pode agir e sempre agiu. Olha só, a vida é a única presença, inteligência e poder que pode agir e sempre agiu. Né? Quando ele fala a vida, do que será que ele está falando? Né? A vida não é só a vida, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Ele não está falando dessa vida, ele não está falando da nossa vida aqui. Ele está falando de uma consciência viva. Né? A vida, como a vida está em maiúsculo aqui. É um ser, é uma consciência, é uma expressão de Deus. Deus é vida. Então, a vida é a única presença, inteligência e poder que pode agir e sempre agiu. Essas três atividades dentro da vida são coexistentes em toda parte. A pura luz eletrônica, que enche a imensidade, é a substância inteligente e a alta luminosa da divina presença eu sou, existindo em todos os pontos de que são compostas todas as formas. A discórdia e a limitação podem construir uma película, por assim dizer, em volta dessa substância, impedindo que seja, pelo menos em certo grau, a irradiação dessa luz, mas a imperfeição, seja ela de que tipo for, jamais poderá penetrar na própria substância eletrônica. Tá? Então, imagina um diamante. Né? Um diamante, ele tem o seu valor, ele é construído de forma belíssima. Né? Agora, imagina esse diamante caiu na lama e ele caiu e mergulhou ali. Né? Você mal vê que o que tem ali é um diamante. Ele está todo melecado, está todo sujo, né? Mas ele continua sendo um diamante. Né? Então, o que ele está falando, essa película de imperfeições, é a nossa mente distorcida, são as nossas emoções tal, que criam essa ilusão de que ali só existe lama. Né? Mas nós sabemos, nós sentimos que tem ali um diamante, que tem algo valioso, algo que vale a pena a gente procurar e trazer à tona. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Né? A nossa experiência é trazer à tona esse diamante, né? Trazer a nossa mente, a nossa consciência à tona, a nossa divina presença eu sou, e mostrar que ela existe e que ela pode, em harmonia, coexistir com todo esse sistema. Nós não vamos morrer, nós não vamos perder ou deixar para trás a nossa experiência como ser individualizado por desejar se fundir à nossa divina presença. Então, só continuando aqui, a discórdia e a limitação podem construir uma película, por assim dizer, em volta dessa substância, impedindo, pelo menos em certo grau, a irradiação dessa luz. Mas a imperfeição, seja ela de que tipo for, jamais poderá penetrar na própria substância eletrônica. A humanidade gerou as discórdias e limitações autocriadas, advindas das atividades do intelecto e das emoções, que não foram treinadas de modo a olhar para dentro da luz da poderosa presença eu sou do próprio indivíduo, para o plano de perfeição sobre o qual cada um deveria elaborar todas as suas atividades externas.
Esse plano perfeito não existe em lugar nenhum, a não ser dentro da poderosa presença Eu Sou, quando o intelecto e as emoções estão purificados e iluminados pela luz dessa grande presença. Então, as ideias e as atividades perfeitas podem fluir de dentro dela através da personalidade, sem querer, sem serem desvirtuadas pelas informações fragmentadas obtidas na atividade externa da consciência. As comunicações dos sentidos da consciência humana são meramente atividades não iluminadas, pois quando a luz que vem da poderosa presença Eu Sou é encaminhada para elas, imediatamente se dissolvem na sua gloriosa perfeição. Amor, paz, harmonia, ordem e atividade perfeita, ou seja, a coordenação de todas as atividades exteriores com os exemplares de perfeição da presença, só podem ser realizados pela grande luz, o Eu Sou. Aí, e unicamente aí, existe externamente o plano da perfeição. Se o estudante ou o indivíduo fixar sua atenção sobre a poderosa presença Eu Sou e a conservar com determinada tenacidade, poderá desprender de si tanto amor divino, luz, sabedoria, poder, coragem e atividade, quanto possivelmente não poderá avaliar no momento. O amor divino encerra a atividade perfeita de todos os atributos da divindade. Quando o indivíduo entra no caminho consciente de sua própria mestria, deve compreender e imaginar perfeitamente que desde esse momento está na obrigação de realizar o que pretender pelo poder do amor divino do interior de sua própria presença Eu Sou. Deverá saber de modo absoluto e lembrar-se sempre que o amor divino contém sabedoria completa e a força onipotente da poderosa presença Eu Sou. É um texto que a gente tem que voltar e ler de novo desde o começo, que ele tem informações muito interessantes, né? Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Vocês já viram falar de um texto que chama A Tábua de Esmeralda? Ele é um texto curtinho, né? Um texto do Hermes Trismegistus, e é curioso que ele é um texto bem curtinho, ele tem ali um monte de sabedoria, um monte de conhecimento, né? Mas os estudiosos desse texto, eles dizem o seguinte, que você tem que ler pelo menos 100 vezes para que o conhecimento comece a fluir e você comece a se conectar com os ensinamentos que estão ali, né? Isso faz sentido, porque quando a gente começa a estudar um material como esse, por exemplo, a gente vai fazer uma primeira leitura e nem sempre a gente está ali naquele nível necessário para poder captar todo o ensinamento que está ali presente, né? Então, a gente faz uma primeira leitura, a gente tem um conhecimento ali, e a gente fala, poxa, que legal, bacana, que texto legal, que mensagem significativa para a minha vida, né? E aquilo passa, né? Mas se daqui a pouco a gente pega para ler com um pouco mais de cuidado, aí a nossa leitura ela não vai ser uma leitura reta, assim, a gente começa a mergulhar profundamente naquele conhecimento, né? E a gente começa a refletir sobre algumas coisas, e aí, de repente, uma frase daquele texto que a gente leu nos marca mais profundamente, ou seja, aquele conhecimento se enraiza na gente e começa a brotar. E a gente começa a refletir sobre aquilo no dia a dia, né? A gente leva isso para a nossa mente subconsciente
E a gente tem que parar de pensar que nossa mente subconsciente é a nossa vilã, porque está cheia de coisa ruim lá que fica nos azucrinando, né? E passar a usar ela como parte do nosso ser, como uma ferramenta poderosa para nos beneficiar. E pegar o conteúdo desse texto aqui e gravar, joga lá na nossa mente subconsciente e falar, grava aí e começa a reproduzir esse negócio sem parar. Conversa com ela numa boa, assim, ó, fala, ó, minha mente subconsciente grava a partir de agora tudo que eu leio, todos esses sentimentos e conhecimentos que eu absorver a partir de agora, grava profundamente aí e toca no play aí, começa a reproduzir isso sem parar. E a gente começa a usar a nossa mente subconsciente ao nosso favor, e ela começa a reproduzir perfeição, beleza e bênçãos, e fazer com que esse conhecimento que está aqui, que talvez agora a gente tenha uma percepção, talvez um pouquinho superficial do que está ali, ele comece a se enraizar, né? E essa árvore de conhecimento e sabedoria, ela comece a se desenvolver e brotar em nossa mente subconsciente. E fazer com que cada um de nós se torne sóis, faróis de sabedoria, se torne uma árvore frondosa de conhecimento, com frutos que podem beneficiar todas as pessoas. Então, olha só que o preço que a gente paga aqui, né? É pegar alguns minutos do dia, um texto como esse, cheio de conhecimentos profundos, e absorver isso. E você não precisa de nenhum esforço, é parar um instantinho ali, tranquilo, num cantinho, ler isso daqui, absorver e pronto, sentir isso profundamente. Absorvi isso, minha mente subconsciente está produzindo bons frutos com essas informações, né? Nossa mente subconsciente faz isso o tempo inteiro. Ela faz isso com o que a gente ouve das pessoas, ela faz isso com o que a gente assiste na televisão, ela faz isso com o que a gente vê ao nosso redor. Ela vai fazer tranquilamente quando a gente der o comando também. Então não precisa nem ter dúvida. Fala, ó, grava aí e começa a reproduzir. E ela vai atender imediatamente. Legal? Vamos fazer isso porque é incrível. Acho que eu terminei aqui esse parágrafo, né? Então, vós quatro, meus queridos, chegastes ao ponto, a um ponto onde a presença eu sou ordena que haja assistência dos mestres ascensionados. Por isso, será para mim um grande prazer ser-vos útil no que for preciso. E olha que coisa incrível, né? Porque ele está falando aqui a respeito do processo de evolução ali, né? E conforme você vai pedindo e manifestando perfeição, a sua divina presença, eu sou, ela vai conduzindo o seu próprio processo de desenvolvimento. E aqui no caso, né, dessas quatro pessoas que são os personagens aqui do livro, a divina presença delas, ela decretou, ela interviu em nome deles. Por que que ela fez isso? Porque eles permitiram se fundir à divina presença, porque eles permitiram que ela pudesse atuar plenamente na vida deles. E aí a divina presença diz o seguinte, a presença eu sou ordena que haja assistência dos mestres ascensionados. Quem é a divina presença eu sou? A manifestação de Deus na forma individualizada. Quem são os mestres ascensionados? A manifestação de Deus na forma individualizada. Também. E aí, quando a gente lê isso daqui, a presença eu sou ordena
que haja assistência dos mestres ascensionados. Ela está mandando os mestres ascensionados ir lá e resolver o problema? Não, não é isso. Ela está dizendo o seguinte: para esses 4 seres que estão nesse estágio de desenvolvimento, eu ordeno ao universo, eu ordeno que aqui e agora eles sejam assistidos por seres tão evoluídos, por seres que estejam em estágios bem mais avançados que eles, para que eles possam também galgar e chegar nesses mesmos estágios. E os mestres ascensionados, eles sentem esse amor irradiando dos seus corações, e então o mestre procura o discípulo, que é aquela frase famosa que o mestre aparece quando o discípulo está pronto, né? Que a gente ouve por aí, por todos os lugares. Então, é uma explicação e manifestação disso aqui. É uma harmonia de seres. Então, os mestres estão aqui porque a divina presença manifestou e decretou que assim fosse. Por isso, será para mim um grande prazer e não uma obrigação. Pô, que chato, vou ter que ir lá ajudar aquele pessoal, né? Então, olha o estado dos mestres ascensionados, né? Para mim é uma grande honra, é um prazer poder servir a manifestação de Deus que há em você, que há em cada um de nós. Para ser útil, para servir-vos no que for preciso. Antes de prosseguir, desejo transmitir-vos o grande amor e a bênção de vossa querida mãe e companheira. Breve tereis a alegria de vê-la e falar-lhe face a face, e nunca mais sereis perturbados pelo conceito ou mudança chamada morte. Causa-me grande alegria sentir e ver tão maravilhosa harmonia dentro de vossos corpos mental e emocional. Meu irmão, disse ele, voltando-se para mim, eu o cumprimento e o abençoo por tão nobre natureza, coração sincero e tão grande amor. Breve será informado de tudo que tem a fazer além dos seus escritos. Voltando-se para Nada e Rex, disse-lhes: meus queridos Nada e Rex, sinto-me como se fosse pai e mãe para vós, conquanto eu não possa tomar o lugar de vosso pai terreno, que é tão nobre, tão bom, e cuja peregrinação pela terra está próxima do fim. Ele poderá estar junto de vós por muitos meses ainda. Por favor, esquecei inteiramente aquilo que vos outros encarais como separação e entrai plenamente na atividade que tendes diante de vós. Estou mais do que satisfeito, continuou ele, voltando-se para mim, por ver dentro de vosso coração um grande desejo de servir onde quer que esse serviço seja necessário. Esse atributo traz-vos-á grande luz. Então, olha só, mais uma coisa curiosíssima e interessante aqui. Estou mais do que satisfeito, continuou ele, voltando-se para mim, por ver dentro de vosso coração um grande desejo de servir onde quer que esse serviço seja necessário. Olha o sexto raio pulsando aqui intensamente. Né? E aí, de novo, né, eu faço aquela pergunta que eu já fiz algumas vezes, né? E essa pergunta quem fez originalmente foi o arcanjo Ariel, né? Que é a seguinte:
Se o mestre Saint-Germain aparecer agora na tua frente e falar, vem, vamos embora que eu vou te levar para uma missão. Quem que está pronto para fazer isso? Quem que vai levantar da cadeira e seguir sem olhar para trás? Quem que tem esse desejo intenso de servir aonde é que for necessário? Né? De deixar para trás todos esses pesos, todas essas coisas que são minhas, que me prendem. Né? Olha só, nesse pequeno exercício, como a gente vê que a gente está amarrado até o pescoço. Né? Então, esse é o nosso ano de trabalhar a chama violeta. Não que a gente não devesse trabalhar antes, mas a gente vai trabalhar em todas as nossas reuniões, em todos os nossos encontros, intensamente, para que a gente possa se desfazer dessas crenças limitantes, de todo apego, de apego de coisas do passado, de coisas do presente, de pessoas e de tudo. A gente precisa se desapegar, se desprender. Não significa que a gente vai deixar de amar, de valorizar, de cuidar. Não é nada disso. É desapegar no sentido de que não pertencemos a essas coisas e pessoas. É no sentido de que somos livres para seguir adiante. E se neste momento, agora, nós decidimos ascensionar e ir embora, nada nos prende aqui, nada nos impede de fazer isso. É aí é que está a grande coisa. Então, vamos prestar atenção e levar essa frase para a nossa semana, para o nosso mês aí, e refletir sobre isso. Né? Não precisa ser Saint-Germain, pode ser o seu mentor, pode ser o Arcanjo Ariel, pode ser o Arcanjo Miguel, pode ser El Moria, né? Ele chega para você aí, né? E fala, amigão, vem cá, minha querida, vem comigo aqui. Chegou a sua hora e a gente precisa ir para a Índia, e você vai trabalhar lá agora, num ashram. Vamos? Né? Levanta aqui com a roupa do corpo. Ah, mas eu vou fazer a minha mala. Não precisa. Agora, do jeito que está, sem levar nada. Deixa eu pegar a minha carteira. Não vai precisar mais de carteira, nem de documento. Você agora é a manifestação do teu espírito. Ah, mas eu vou me despedir. Não precisa se despedir, que pode deixar que eu providencio tudo. Vai ficar todo mundo sabendo que você está bem, que está tudo tranquilo e vamos embora. E ele não vai fazer, não vai insistir de novo, né? E aí você tem que tomar a decisão. Né? Então, é isso, né? É esse tipo de pergunta que a gente tem que se fazer, né? Igual a gente fez no começo ali, né? Será que eu sei que eu posso viver plenamente feliz o tempo todo, 24 horas por dia? Será que eu quero isso? Ou será que eu estou feliz com aquelas intriguinhas, com aqueles problemas, com aquelas coisas? Aquilo não me dá alegria, não me faz ser importante, será? Né? O quanto que eu estou apegado com essas coisas que me impede de ter uma vida perfeita, bela, plena, abundante, né? Pô, é tão legal reclamar da vida, reclamar que eu não tenho dinheiro, reclamar que não deu certo, reclamar que eu não posso trocar de carro, reclamar, né? É tão legal isso, né? Porque eu fico falando para as pessoas e aí eu tenho papo para falar, né? Deve ser mó chato, né? As pessoas estão reclamando de tudo e falando de tudo, e você, não, eu estou bem, estou numa boa aqui, eu estou legal. Não, mas você não tem nada, como é que foi? Não, deu tudo certo, trabalhei, fiz umas coisas, minha vida está boa, estou feliz, estou saudável. Ah, mentira, né? Não, é verdade, estou bem aqui. Não, né? Pô, mas você é chato, hein? Vamos falar aqui, vamos falar da vida do fulano lá, que ele está com dor de barriga, que teve problema, que bateu o carro, que a esposa traiu, né? É muito mais legal, vamos falar disso, né? É isso. É basicamente isso que a gente tem que pensar, né? Nós podemos ser muito melhores do que nós somos. E nós já somos isso. Nós precisamos aceitar e permitir.
que isso aconteça. Dirigindo-se a todos, continuou: após vossa viagem à mina, darei a cada um de vós algumas instruções secretas, de que muitos vos ajudarão e apressarão o despertar de certas faculdades, de cujo uso breve necessitareis, e pelas quais podereis muito mais rapidamente chegar até vós. Isso vos trará uma clareza que exclui toda dúvida. O superintendente de vossa mina, disse ele, dirigindo-se a Rayburn, conservará seu corpo físico até que possa dizer-vos algumas palavras de despedida. Ao norte do túnel, onde foi feita a última descoberta, considerada muito boa, há um depósito imensamente mais rico, que foi passado por alto. Indicarei o lugar quando chegarem ao ponto exato do túnel. Vós devereis marcá-lo, ordenou, lançando-me um olhar. Tá? E olha só, né, que legal, o Saint-Germain aqui está falando os números da loteria para eles, né? Por que será que isso aqui está acontecendo? Né? Acho que a gente tem que perguntar tudo, né? Curioso, né? Saint-Germain está tão bonzinho hoje que ele vai falar, ó, você abriu aquela mina de ouro ali, mas aquela ali não tá boa não, vai naquela outra, vai ali na frente, eu vou falar onde é, você marca um X, você fura ali que vai ter 10 vezes mais, tá muito melhor. Né? Por que que isso está acontecendo? Né? A gente já parou para pensar? Né? É uma coisa para refletir. Né? Será que ele está sendo só bonzinho ali ou existe um propósito, né, para aquilo? Aquela família encarnada naquele momento, vivendo aquele processo, eram também expressões de Deus ali e havia uma finalidade para que eles descobrissem aquele ouro e utilizassem aquilo para um determinado fim. Então, olha só que quando a gente percebe isso e a gente se dá conta de que eu aqui, você aí, cada um de nós somos pedacinhos, partes de Deus. E aí, poxa, não somos pedacinhos nada, nós somos manifestações individualizadas de Deus. E nós temos um papel aqui, como se fosse um quebra-cabeça gigantesco, e cada um é uma pecinha, e essa peça tem uma função ali importante. Quando a gente se dá conta disso, extremamente importante. Quando a gente se dá conta disso, nossa vida muda. Só um instante. Prontinho, pessoal. Vamos continuar. Então, extremamente importante que a gente reflita sobre essas coisas, né? Nada acontece por acaso, nada acontece à toa. Tem uma razão para tudo em nossas vidas. Há ainda aqueles que estão em contato com Gray. Constitui imprudência torná-los conhecedores dessa descoberta, até que ele esteja fora do alcance deles. Será muito mais sábio impedir que seja divulgada no futuro qualquer informação com referência a descobertas feitas na mina. Esse corpo de minério, que vos será indicado em tempo, contém mais de 20 milhões de dólares em ouro, livre de todas as despesas de exploração. Poucos dentre aqueles humanos que se acham grandemente necessitados compreendem quão fácil e rapidamente poderiam obter liberdade financeira se apenas voltassem sua atenção
para a poderosa presença eu sou, mantendo-a sempre aí determinada tenacidade. Grande seria sua recompensa por tal esforço. Olha que coisa incrível também, né? Quão fácil e rapidamente poderiam obter liberdade financeira. Então, mais um item para pensarmos e refletirmos. Eu estarei presente enquanto estiverdes na mina, mas não visível aos vossos olhos físicos. Este será o restabelecimento de nossa anterior associação maravilhosa, e podereis imaginar como é bela quando vos tornardes conscientemente a par do estupendo poder da poderosa presença eu sou, que se acha dentro e acima de cada um de nós. Esse poder onipotente vos induzireis a expandir-se e o empregareis sem limites. Deu a cada um de nós um cordial aperto de mão e pediu-nos que ocupássemos a mesma posição que tínhamos quando ele apareceu, avisando-nos que deveríamos encontrar-nos brevemente. Quando abrimos os olhos, poucos momentos depois, ele desaparecera tão rapidamente como chegara. Nada e Rex declararam que essa experiência tinha sido mais gloriosa de suas vidas e que essas 2 horas foram as mais felizes que haviam passado até então. Apenas uma pequena parte de tão transcendente trabalho pôde ser traduzida em palavras para aqueles que ainda não experimentaram essas coisas. Mas toda a humanidade pode ter a mesma oportunidade, desde que o indivíduo seja bastante decidido, sincero, humilde e abnegado no seu desejo de ver a luz e o ame realmente a sua própria poderosa presença eu sou. Foi uma coisa verdadeiramente notável e edificante ver o quarto brilhantemente iluminado pela radiosa experiência de Saint-Germain, o que constituía a prova conclusiva de que sua presença era sua própria luz. Nós todos experimentamos tanta paz e amor como nunca sonhamos que pudessem existir. Olha outra frase para a gente ir dormir pensando nela, né? Nós todos experimentamos tanta paz e amor como nunca sonhamos que pudessem existir. Tá? Por que nunca sonhamos que pudessem existir? Porque no estado em que nos encontramos, percebendo o mundo do ponto de vista da personalidade, nós não temos sentidos tão aguçados ou a capacidade de perceber o quão imenso que é o amor de Deus. Então, quando a gente entra na aura de um mestre ascensionado, quando estamos em condições, né, e o mestre nos envolve em sua aura, acontece coisas incríveis, maravilhosas, e a gente passa a sentir esse amor fluindo através do nosso ser. Uma alegria sem fim. É um amor tão intenso que começa a escorrer lágrimas, de tão profundo, se você nunca teve essa experiência, né? Começa a jorrar lágrimas de felicidade, de tão intenso que isso é. Então, a gente precisa desejar isso, querer que esse tipo de coisa aconteça em nossas vidas. Que os nossos dias sejam milagres vivos, sejam extraordinários, sejam magníficos, sejam repletos de luz, estejam inundados da presença de anjos, de mestres, de elementais, de todos os níveis, todos manifestando perfeição, luz e beleza.
Não podíamos nos conter de abraçar uns aos outros e haviam lágrimas de alegria em nossos olhos, além de profunda gratidão por tal privilégio divino. Desejamo-nos boa noite e nos dirigimos aos nossos quartos, pois devíamos partir bem cedo para a mina na manhã seguinte. Saímos de madrugada e viajamos cerca de 800 quilômetros por uma rodovia em magníficas condições. O dia estava calmo, brilhante e agradável. A beleza do lugar era deslumbrante. Revezamo-nos na direção e, por isso, ninguém ficou cansado. Exatamente às 7 horas, entrávamos no acampamento. Notamos que havia muita atividade e inquietação. Logo que os homens nos viram, um deles veio correndo em direção ao carro, dizendo nervosamente: Gray está gravemente ferido na mina. Aconteceu enquanto estávamos mudando as turmas. Daniel Rayburn saiu apressadamente, enquanto Rex e eu levávamos nada para o bangalô. Os homens se encarregaram da bagagem e nos dirigimos rapidamente aos alojamentos dos superintendentes, para onde Gray fora transportado. Quando chegamos, o quarto estava sendo desocupado pelos homens que lá se achavam, porque Gray pedira que o deixassem a sós com Rayburn. Entramos, cumprimentamo-lo, incitamo-lhes coragem, como pudemos, e logo deixamos os dois sozinhos. Decorridos 30 minutos, Rayburn saiu. Estava profundamente comovido, porque, como nos disse mais tarde, o homem fizera-lhe a confissão completa, pedira-lhe perdão e morrera logo após. Saint-Germain, referindo-se posteriormente a esse fato, disse: a alma retirou-se de seu templo de carne quando compreendeu que o eu humano não podia resistir à tentação. Ao explodir a dinamite que fora colocada nos furos feitos durante o dia, explicou Rayburn, uma enorme bloca de rocha desprendeu-se e, enquanto Gray estava examinando e separando as amostras do dia, a pedra caiu, atingindo-o na cabeça. Perdeu os sentidos e um outro bloco caiu-lhe sobre o peito, esmagando-o de maneira tal que não havia esperança de salvá-lo. Esteve inconsciente até que eu cheguei ao seu lado. Sabendo que não podia continuar a viver, fez-me uma confissão completa a respeito de seu atentado contra a minha vida. Espontaneamente e com prazer, perdoei-lhe tudo, para que pudesse morrer livremente. Assim, sua alma pode ter maior oportunidade de progredir. Sua gratidão foi indescritível pela oportunidade de libertar a consciência e ser perdoado. Seu passamento foi realmente envolvido em muita paz. Ficamos um tanto surpresos, só voltar um pouquinho, né? Então, olha só, né? A gente falou há pouco do amor de Deus, né? Do quão imenso é o amor de Deus, né? Como que deveria ser a morte de uma pessoa como essa, né? A gente começa a pensar um monte de coisa, né? O cara é mau, o cara queria matar, queria passar a perna, né? Se a gente pensar nas novelas ali, né? Ele ia ter uma morte bem ruim, né? Um fim bem daqueles trágicos, assim, né? Ou um filme e tal, que sempre tem o vilão e o bandido, né? Mas olha só como as coisas são, né? Não existe, né, o bonzinho e o bandido, né, o bom e o mal. Todo mundo está aqui experimentando, passando por experiências, né? E algumas experiências
são ruins, são desarmoniosas, desagradáveis, faz parte do aprendizado ali do ser, mas a alma do ser, né? A alma é um pensamento do espírito, o espírito é perfeito, né? A alma se deu conta de que aquela existência ali, ela não ia dar certo, tinha alguma coisa ali que não ia para frente, e a alma decidiu se retirar. Então, não houve punição, ele não foi punido pela lei divina. A própria alma se deu conta de que as coisas não deviam seguir daquela forma. E ela se retirou. E aí veio o acidente, por consequência, tudo ali. E ainda assim, no final da vida, o ser ainda pediu perdão e se manifestou. E aí a morte dele, está aqui relatada, foi uma morte envolvida em muita paz. Né? Então, olha só como o julgamento que a gente faz, às vezes, é uma coisa terrível, né, que a gente tem. Né? A gente não pode julgar ninguém, condenar ou criticar ninguém por nada, porque a gente simplesmente não tem a menor ideia do que está acontecendo ali. Né? Então, é mais uma coisa, né? Então, a pessoa morreu, ela foi para o inferno? Não, ela não precisa ir para o inferno, né? A pessoa já estava vivendo uma experiência ruim, ela já estava vivendo um inferno ali. De repente, essa foi a oportunidade dela se libertar, dela seguir adiante, da alma poder se renovar e ter uma nova experiência, né, em que ela não tivesse as mesmas dificuldades. Então, olha que coisa bacana, né? E outro ponto, né, que ele falou aqui, que é a questão da morte, né, da passagem, né? Isso não é ruim, né? Então, é o fantasma que a gente tem que queimar e dissolver das nossas vidas, né? Então, hoje é um dia que eu acordei, estou aqui, e se eu morrer no final do dia, está tudo certo, né? Tá? Faz parte da nossa jornada, nascer, viver e morrer. E o morrer não é o fim, é só uma passagem, né? Da mesma forma que nascer, a gente saiu de um estágio e veio para o outro, né? O saiu de uma dimensão e veio para outra, ou de um plano e veio para o outro, a gente vai voltar para um outro plano e está tudo certo, né? Então, a gente tem que dissolver essa questão de medo com relação à morte. Pessoal, ninguém perguntou nada, está tudo tranquilo, podemos Ô, seguir? Luciana, Oi! eu quero perguntar uma coisa aqui. É que, então, você falando aí, eu ouvi que quando ele perdoou também o Grey, como ele fez essa pessoa que foi perdoada liberar essa alma dele para progredir, né? Isso, Porque quando a gente morre, pelo jeito, a gente escolhe, o nosso eu escolhe que está no momento da gente ir, porque não tem mais progressão. Mas o perdão das pessoas, do mal que a gente faz às vezes às pessoas e elas nos perdoam, também isso ajuda muito a pessoa. Então, eu pensando aqui no que ele falou, e que é difícil para a gente, às vezes, perdoar as faltas dos outros, né? Mas como isso, como quando você perdoa, a gente fica achando que está fazendo só o bem a gente faz mais bem a alma do outro, né? Será que é exatamente. assim? Não, faz todo sentido, e é super importante falar sobre isso, porque pensa no seguinte, né? Aí quando você fala não perdoa, aí você já associa isso com karma, e aí já tem um peso muito pior, né? Mas pensa assim, ó, que a vida ela é uma engrenagem, e está tudo funcionando perfeitamente, a vida está acontecendo, né? Quando acontece um episódio que nos entristece, que magoa, que a gente fica ressentido, com raiva, com ódio de alguém, essa engrenagem, ela trava, ela fica ali presa, ela não encaixa direito. E aí isso trava aqui, trava uma coisa na nossa vida, trava a nossa vida e a vida da pessoa. Porque a gente tem que resolver aquilo, né? Aí essa ficou travada, aí veio com outra pessoa que estava tudo fluindo bonitinho, aí você faz alguma pessoa, a pessoa não gosta, e
travou ali também. E vai travando um monte de coisa. E aí a pessoa reclama da vida porque ela não tem prosperidade, porque as coisas não dão certo para ela. E aí, quando ela começa a perdoar, o que acontece? Essas engrenagens, elas começam a andar de novo. A sua vida anda e a vida da pessoa também. Você liberta a pessoa, né? Você deixa ela seguir, né? Tanto que tem um decreto aqui, que eu adoro ele, que ele diz o seguinte, ó. Ele diz o seguinte, é uma prece para o perdão, né? Então, ele diz o seguinte: livre e plenamente eu perdoo e liberto a todos que em algum momento me magoaram ou praticaram qualquer mal contra a minha pessoa, ou que eu estivesse relacionado, assim, eu perdoo inteiramente todas essas pessoas. E aí, qualquer pessoa que vem na tua mente, você vai perdoando, 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 né? E eu desejo saúde, felicidade, paz, todas as bênçãos da vida para essa pessoa. Porque ela ficou presa ali, você ficou presa com ela, e nenhuma das vidas, de nenhum dos lados andou. E quando você perdoa, as vidas começam a fluir. Então, eu te abençoo, eu desejo que a sua vida seja próspera, feliz, abundante, que você realize tudo o que você deseja. Porque você faz o fluxo da prosperidade fluir para a pessoa e, por consequência, para você também, tá? E aí, na sequência, ele diz o seguinte: eu perdoo inteiramente tudo, né? Eu aceito de todo o meu ser, eu perdoo inteiramente tudo. Eu estou livre e todos estão livres. Eu decreto para o universo agora que eu estou livre, todos estão livres. E é uma sensação maravilhosa. É uma sensação maravilhosa sentir isso. Então, olha que coisa bonita que é. Exatamente isso. Então, o perdão é um exercício que a gente tem que fazer sempre que a gente conseguir. A gente trabalha com a chama violeta, já perdoa todas as pessoas e também pede perdão, né? Eu peço perdão, quem quiser perdoar, que perdoe, mas você, mesmo que a pessoa do outro lado não te perdoe, a engrenagem ela volta a andar, né? A pessoa pode ficar magoada, ressentida, tudo, mas ela não está mais presa. Você rompeu aquelas amarras ali e você perdoou, enviou a energia do perdão e cortou todas essa prisão. Então a pessoa, essa energia vai se dissolvendo naturalmente do lado da pessoa e se um dia ela estiver disposta a receber aquela energia do perdão, ela recebe e segue com a vida dela. Senão, também é uma responsabilidade dela, ela também tem que fazer o trabalho de perdão do lado dela, e ok, faz parte, está tudo certo, né? Mas, né, não é só isso, né? Além de perdoar e pedir perdão aos outros, a gente também tem que se perdoar, né? E isso também é tão difícil quanto perdoar os outros, né? Porque às vezes a gente é o nosso pior inimigo, né? E a gente é nosso crítico, condenador, a gente é o nosso inquisitor que está ali jogando a gente na fogueira, né? Ó, por que você fez isso? Ó, nunca vai se perdoar porque fez tal coisa, porque deixou tal coisa acontecer, porque deixou de fazer ou porque fez demais, né? Porque perdeu muito tempo ou porque fez muito rápido e não esperou, né? Tem milhões de situações ali. Então, o se perdoar também é algo extremamente importante que a gente tem que praticar, né? E ir se livrando, né? Porque também existem amarras aqui que a gente se prende, né? Pô, eu não vou nunca me perdoar porque eu falei tal coisa, né? A pessoa nem lembra que você falou aquilo, ou nem foi numa situação que estava fora de contexto, nem teve a conotação que você achou que tinha, tal, nem não afetou ninguém, não mudou a vida de ninguém, não fez mal a ninguém, mas te fez mal. Te pegou ali de um jeito, porque aquilo fere os teus valores, as tuas crenças, tal, e você, poxa, eu fui embora sem falar tchau, né? Vão todo mundo achar que eu sou uma pessoa que não respeita, né? Que não está nem aí para ninguém, né? E você fica se contorcendo, se maltratando por conta disso,
e foi cada um para sua casa, e ninguém lembra de nada, e passou, né? Uma bobagem, né? Um exemplo bem bobinho, mas a gente faz isso, né? A gente cria um monte de coisas ali e fica se flagelando, se maltratando por conta disso, né? Então a gente tem que se perdoar também por todas essas coisas e se libertar disso, para que a nossa vida flua, né? Tá tudo bem, né? Se eu errei, tá tudo bem. Se eu falhei, tá tudo bem, né? Vamos recomeçar, vamos insistindo e se entregando para a nossa divina presença e a gente vai caminhando até que a gente manifeste perfeição, perfeição, perfeição continuada. Ok? Então, vamos em frente. Deixa eu ver o horário aqui, ainda temos tempo. Ficamos um tanto surpresos diante da rapidez e precisão com que as declarações de Saint-Germain eram cumpridas. Às 11 horas do dia seguinte, realizou-se uma curta cerimônia religiosa no acampamento e o corpo foi transportado para a estação da estrada de ferro, distante uns 5 quilômetros. Bob Singleton acompanhou-o até São Francisco, onde moravam a mãe e o irmão de Gray. O Sr. Rayburn enviou-lhes um cheque de $25.000 e pagou todas as despesas. Em toda a minha experiência sobre Minas, jamais vira tão maravilhoso acampamento, composto de homens como aqueles que Rayburn empregava. Tudo o que era possível fora feito para seu conforto e conveniência. Nenhuma bebida intoxicante de qualquer espécie era permitida. O local da mina estava oculto no coração da montanha, escarpadas, e fora feito o possível para manter entre todos a maior harmonia. Nada e Rex não perdiam qualquer oportunidade para que eu me familiarizasse com o acampamento, e por toda parte era evidente que Rayburn era muito estimado por seus homens. Toda a atmosfera era de cooperação harmoniosa e havia ausência total de quaisquer elementos grosseiros ou indesejáveis. Costumava Rayburn pagar a cada homem a bonificação de $1 por dia enquanto durava um rico filão. Fez Bob Singleton superintendente, porquanto esse moço era um cidadão correto, nobre, agradável e dotado de experiente habilidade. Tivemos um dia maravilhoso, examinando o engenho de concentração de minério, de onde só os concentrados eram remetidos para a fundição. O minério mais rico em ouro era dispensado da moagem, transformado em barras, e estas embarcadas diretamente para a Casa da Moeda, em Denver. À noite, durante o jantar, Daniel Rayburn, referindo-se a Bob Singleton, disse: há muito que eu desejava fazer Singleton nosso superintendente, porque sinto que ele é um homem em que se pode confiar. Penso ser melhor não entrarmos na mina até que ele volte de São Francisco, o que provavelmente ocorrerá daqui a 3 dias. Nesse ínterim, podemos traçar o afloramento da superfície e fazer vistorias. Quero que vocês se familiarizem com as seções e todos os departamentos da mina. Eu lhes mostrarei os principais veios de minérios na superfície, conquanto estejamos há 12 anos trabalhando nessa mina, só exploramos realmente uma pequena parte, como hão de ver agora quando a percorremos. No entanto, já extraímos dela alguns milhões de dólares em valor. Singleton chegou na tarde do 4º dia
e logo foram feitos planos para examinar cuidadosamente os trabalhos subterrâneos no dia seguinte. Durante essa tarde, senti-me como se estivesse sendo extraordinariamente carregado com uma forte corrente. Nada trouxera seu instrumento árabe de música, tendo ela e Rex nos entretido regiamente depois do jantar. Às 9 horas do dia seguinte, fomos para o edifício do Poço da Mina e encontramos Singleton, que já nos esperava, pronto para conduzir-nos ao seu interior. Entramos na gaiola do elevador e descemos ao nível de 130 metros. Aí, passamos por vários túneis e galerias transversas. Na ocasião em que atravessamos um túnel em direção a sudoeste, senti subitamente uma corrente elétrica percorrer-me o corpo. Parei e, voltando-me para Singleton, disse: que contém essa formação que se dirige para o norte a partir desse ponto. Há somente rocha encaixante entre esses dois veios, replicou. Eles estão distanciados cerca de 130 metros da superfície e, segundo parece, com um mergulho muito pequeno. Prosseguimos e, sem que outros me vissem, marquei o lugar com um giz azul. Descemos depois o nível de 200 metros e continuamos a examinar os vários trabalhos. Chegamos a um túnel como o outro, conduzia para sudoeste e quase abaixo do lugar onde eu sentira a corrente, 60 metros acima, sentia novamente, porém mais poderosa que antes. Olhei para a minha direita e vi uma luz azul, uma intensa luz azul como um centro de ouro fundido. Este se destacou, claro e brilhante, sobre a parede do túnel. Rapidamente marquei o lugar e, no mesmo instante, minha visão interior foi grandemente ativada. Vi claramente, através da rocha, o que parecia ser uma grande cavidade entre os dois veios principais, separados pelo menos cerca de 70 metros um do outro. A abertura era exatamente de 70 metros de altura, tendo quase o mesmo de circunferência. Uma fratura ou fenda na formação ia até o topo, até um nível de 130 metros. Durante uma erupção vulcânica antiga, o minério teria sido compelido a esse ponto, formando veios muito ricos, mas essa fenda tê-lo-ia levado a derramar-se, enchendo a cavidade. É uma dessas coisas estranhas que acontecem na natureza, sendo rara, mas possível. Toda essa atividade relampejou na minha consciência no momento, como, aliás, aconteceu com todos os flashes cósmicos. Marquei o ponto, depois fui com os outros examinar o novo filão. Era interessantíssimo. As duas paredes do veio tinham sido subitamente afastadas durante a sua formação. E nesse ponto originou-se o vasto corpo do minério, que, entretanto, não representava mais do que a 10ª parte da que eu assinalara. Justamente nessa ocasião, Bob Singleton foi chamado por um de seus homens e eu tive a oportunidade de explicar a Rex e seu pai o que Saint-Germain me mostrara. Eu sabia com certeza que fora pelo seu poder que eu conseguira ver dentro a formação da rocha e marcar seus lugares. Rayburn decidiu imediatamente fazer uma galeria transversal desde o lugar que eu marcara até o corpo do minério, o que me fora revelado. Quando Singleton voltou, Rayburn deu-lhe ordem
para mandar seus homens começarem imediatamente o trabalho nessa galeria. O superintendente olhou profundamente admirado. Contudo, nenhum dos seus homens pensou jamais em debater qualquer coisa que ele sugerisse, e Bob começou prontamente a tomar providências para executar a ordem. Rayburn deu-lhe uma breve explicação, dizendo: Bob, sei bem que você não compreende por que dei essa ordem, mas quando esse trabalho especial tiver acabado, eu lhe darei explicações. Sr. Rayburn, respondeu Singleton com gentil e respeitosa dignidade. Será sempre um prazer para mim executar suas ordens sem indagar. Desejo, continuou Rayburn, que você empregue os homens mais ligeiros e dignos de confiança nessa parte do trabalho. Use 3 turmas e termine o mais depressa possível. Quantos metros poderão os homens perfurar em 24 horas? Perguntei ao superintendente. Calculo pelo menos 3 metros, replicou. Depende da natureza da rocha. Nessa marcha, calculei que os homens poderiam atingir o corpo do minério em cerca de 10 dias. E quase gritei de alegria, pois sabia que não havia dúvidas sobre o que teria de encontrar quando lá penetrassem. Rex e eu gostávamos muito de Bob Singleton, porque parecia ser um homem de caráter bom e firme, conquanto fosse ainda muito jovem para o posto que ocupava. Deixou-nos logo que saímos da mina, porque havia um carregamento de minério a ser expedido naquela tarde. Telegrafei ao capataz do rancho, avisou-nos Rayburn, comunicando-lhe que não voltaremos senão daqui a 2 semanas, a menos que o exija alguma coisa de vital importância, pois desejo ficar aqui e acompanhar o progresso desse novo túnel. Os dias passaram depressa, os trabalhos prosseguiam regularmente, e nós preenchíamos o tempo escrevendo, fazendo longos passeios e apreciando a música com que Nada e Rex nos deliciavam no instrumento árabe. Bob Singleton reuniu-se a nós várias vezes para jantar. O trabalho avançou 15 metros no túnel nos 5 primeiros dias. Cada um dos homens recebeu bonificação de $1 por cada 30 centímetros de avanço, e Singleton $50 pelo belo trabalho efetuado. Bob pediu a Nada e Rex que cantassem para os homens uma tarde, enquanto estivessem no acampamento. Ambos concordaram e Nada, para fazer surpresa a todos, telegrafou a Denver pedindo vestimentas árabes. Quando apareceram para executar seu primeiro número, os homens ficaram loucos de alegria. Terminada a sessão, um deles levantou e perguntou se podiam todos apertar as mãos dos jovens, em sinal de gratidão pela bela tarde que lhes haviam proporcionado. Os 2 moços concordaram e disseram que depois que nunca sentiram tal inspiração e tal poder em suas vozes como naquela tarde. Ambos tinham a sensação de que o mestre Saint-Germain estivera presente e aproveitara a oportunidade para fazer derramar sua irradiação sobre os homens, através da música, elevando assim suas consciências e lealdade a uma altura ainda maior. Era esse o momento que empregava para neutralizar a influência que tentara manifestar-se através de Gray,
quando impossibilitado de realizar seu nefando propósito. Às 12 horas do 11º dia, estava eu no escritório da mina com Bob Singleton, quando entrou precipitadamente um homem muito excitado, dizendo que tinha encontrado um rico minério na galeria transversal. O superintendente olhou para mim completamente atônito. Tão evidente era a sua surpresa. Foi então que percebi que ele jamais sonhara encontrar minério nos novos trabalhos. Fazendo uso apenas das observações geológicas comuns, esse corpo do minério nunca teria sido localizado, porque os geólogos raramente levam em consideração as formações caprichosas que algumas vezes ocorrem na natureza. E ela faz ocasionalmente coisas extraordinárias. Esse depósito nunca poderia ser encontrado se não fosse pelo poder super-humano de nosso amado mestre Saint-Germain. Singleton pediu-me que procurasse Rex e seu pai e lhes comunicasse as notícias. Dirigi-me apressadamente para o acampamento e encontrei-os esperando-me para o lanche. Quando lhes contei o que acontecera, nós todos silenciosamente glorificamos a poderosa presença Eu Sou e agradecemos ao nosso abençoado Saint-Germain por ter possibilitado o encontro desse rico filão. Rayburn mandou recado a Bob avisando-o de que estaríamos prontos para ir com ele examinar a nova descoberta às 13h30. Nada resolveu aguardar nosso relato. Quando atingimos o lugar indicado, verifiquei que os últimos tiros tinham explodido bem dentro do corpo do minério, porquanto a frente do túnel era constituída do próprio minério. Pessoal, vamos parar por aqui? Alguma dúvida? A gente para na página 45 e retomamos aqui na página 46, agora com um corpo de minério gigantesco aqui, muito ouro para deixar todo mundo feliz. Estou adorando a história. Linda. Maravilhosa, né? Verdade. A história... com ensinamentos. A história é muito boa, é muito interessante e tem muita rica de ensinamentos, né? Sim, com certeza. Vale muito a pena esse estudo. Então, é verdade. Então, a gente encerra por aqui, pessoal. Agradeço a participação de todos. Espero que tenham gostado, que tenha sido bastante produtivo para cada um de vocês, que possa ter tocado as suas almas, levado felicidade, deixado os seus dias mais felizes com esses ensinamentos. E vamos pedir que as bênçãos que nós recebemos nesta tarde, elas se multipliquem e se estendam a toda a humanidade, a todos os filhos e filhas de Deus Pai e Mãe, que todos sejam abençoados pela luz do Espírito de Deus. Em nome de Deus, nós agradecemos ao bem-amado Mestre Saint-Germain, bem-amado Arcanjo Ariel, Mestre El Moura e toda a hierarquia que esteve conosco nesta tarde, nas meditações, que nos auxiliaram neste trabalho de luz. Vamos pedir que essas bênçãos também inundem os nossos lares, os lares de nossos familiares, amigos, levando bênçãos de paz, luz a todos, sem distinção. Em nome de Deus, em nome da divina presença, eu sou em nossos corações, nós damos por encerrado as atividades espirituais desta tarde. Está decretado.